Fala, torcedores do Palmeiras. Hoje temos o jogo mais decisivo do ano até agora. O Verdão entra em campo contra o São Paulo às 21h35, em busca de uma vaga na grande final do Paulistão, onde pode enfrentar o Corinthians. Vamos conferir juntos as principais novidades desta segunda-feira sobre o nosso time antes desse jogão. Lembrando que todos os créditos estarão na descrição. Bora para o vídeo! Vamos falar com o Palmeiras, Vitor La Regina. Vitinho, ele tá ali na frente do CT do Palmeiras. Vitinho, o torcedor do Palmeiras só quer saber uma coisa. Hoje o Vitor Roque joga? Hoje o Vitor Roque será titular? Um abraço, meu querido. Um abraço, Fred. Um abraço a todos que estão ligados com a gente no Globo Esporte. Palmeiras busca hoje a sexta final seguida de Campeonato Paulista. Desde 2020 o time chega à final do Paulistão, joga em casa porque somou mais pontos que o São Paulo nesse Paulistão. E agora há pouco, aqui na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira fez um último treino com os jogadores para afinar os detalhes. E esse time que a gente vai ver na tela respondendo a tua pergunta, Fred, é a pergunta de milhões de palmeirenses. É um time do Palmeiras com retornos e esse possível reforço. Retornos de Gustavo Gomes e Piquerez, que não jogaram contra o São Bernardo, tiveram tempo para se recuperar desde então e devem jogar hoje contra o São Paulo. E no ataque, esse possível reforço do Vitor Roque, ele está apto para jogar. A gente coloca ele como favorito para começar o jogo de hoje contra o São Paulo. Se o Abel tiver mais cautela, resguardar o Vitor Roque desse jogo, o Flaco Lopes será o titular nesse ataque do Palmeiras ao lado do Facundo Torres e do Estevão. Para falar um pouco sobre esse clássico choque-rei que vale vaga na decisão, o Léo Lepre conversou com um dos jogadores do Palmeiras que tem sido símbolo desse time vitorioso dos últimos anos, o zagueiro Murilo. Vamos conferir esse bate-papo. Abel, e os seus estão atrás do tetracampeonato tradicional, aquele consecutivo, algo que aconteceu apenas uma vez em toda a história do Paulista. Foi com o Paulistano, time que já nem existe mais, lá entre 1916 e 1919. Mas este ano foi diferente. Se nos últimos 3 campeonatos o Palmeiras dominou e venceu praticamente de ponta a ponta, com a melhor campanha e o direito de decidir em casa, em 2025 a classificação esteve sob risco. A gente sempre, nos últimos 3 anos, manteve ali uma liderança e até uma sobra muito grande. Mas esse ano foi muito diferente, né? Pelo fato de ter uma semana de pré-temporada, normalmente são 15, 20 dias. Então, a gente vem pegando agora um ritmo muito bom agora fisicamente e agora vai ser muito mais fácil aí para a gente poder jogar com mais facilidade. O zagueirão fala com a propriedade de quem esteve desde o primeiro dos títulos em sequência e que veio justamente contra o rival da noite de hoje. Aliás, o choque-rei recentemente tem acontecido quase sempre com tons decisivos. De 2021 para cá, foram 6 confrontos eliminatórios ou valendo taça. E o São Paulo levou a melhor em 4 deles. Acho que a gente está jogando muito, como você acabou de falar, em várias competições diferentes e está criando essa rivalidade. Estou várias vezes onde os duelos sempre são bem pegados, né? A gente gosta muito desses duelos, então a gente já sabe muito bem o que a gente tem que fazer. Na última semana, a rivalidade ganhou novos elementos. Foi desde a escolha do dia do jogo, passou pelo gramado sintético e teve até a bandeirinha de escanteio como pauta. Numa polêmica que tem Luciano como protagonista. Ao marcar no Brasileirão do ano passado, ele deu uma voadora na bandeirinha que tem o escudo do Palmeiras. Bandeirinha de escanteio? Cara, o que eu posso dizer com isso é que eu tenho que fazer o máximo ali para nem deixar ele fazer o gol para não acontecer isso. Saiu bem, né? Exatamente. Pô, tá acirrada mesmo essa rivalidade entre Palmeiras e São Paulo. Caioba, Palmeiras é favorito? Um pouquinho sim. Eu acho que é um jogo muito parecido, muito igual. Agora, o Palmeiras há 5 anos chega na final do Paulista, joga em casa, ao lado do seu torcedor. O São Paulo é um time que oscila muito, né? E principalmente nos jogos fora de casa, você não sabe como ele vai se comportar, mesmo tendo um histórico favorável contra o adversário. Eu e Herbert Mota, meu parceiro cinegrafista, estamos no local onde todos os olhos do estado de São Paulo hoje estão voltados, justamente para saber quem é que vai ser o finalista junto ao Corinthians nesta decisão do Campeonato Estadual. Tá quente, quase 30 graus aqui no Allianz Parque. Vamos mostrar um pouquinho dos bastidores desse grande
gramado que aparenta, é claro que a gente não vai pisar, estar em ótimo estado para este jogo, para esta grande decisão. Há pelo menos umas 20 pessoas trabalhando. Vou pedir para o nosso Herbert Mota mostrar ali ao fundo onde estava o palco. Afinal, no último sábado teve show no Allianz Parque. Esta, inclusive, uma das razões para que a partida seja realizada nesta segunda-feira à noite. Aqui a gente está bem pertinho do banco de reservas, onde fica o técnico Abel Ferreira. É bem onde eu estou pisando aqui que ele vai ficar ajoelhado durante o jogo, tentando controlar o nervosismo para essa partida que é decisiva. Palmeiras e São Paulo é um jogo que fala por si só, mas nos últimos anos eles têm decidido semifinais, finais de Campeonato Paulista. Foi aqui que o Palmeiras fez um 4-0 depois de perder o 3-1 e conquistou o Campeonato Paulista. Aqui também que em 2019 o São Paulo conseguiu vencer na disputa de pênaltis e eliminar o Palmeiras. Uma decisão que por si só vai ter um clima muito quente. E a gente vai ver um pouco mais destes contornos quando a gente souber a escalação. Grande expectativa dos torcedores que estarão aqui no Allianz Parque para saber se Vitor Roque vai ser enfim titular. O camisa 9 chegou, foi apresentado na última semana e pode ganhar a vaga de Flaco Lopes. Mas o Flaco foi o último a falar nessa preparação alviverde. Quem será que vai ser titular? Do outro lado do São Paulo, a escalação deve ser a mesma que venceu o Novo Horizontino e se classificou a essa semifinal. Vamos ver um pouco mais desses ingredientes agora no VT. O Palmeiras está acostumado a sempre lutar por títulos, esse vai ser mais um. E é isso, vamos lutar até o fim, como sempre, para conquistar e fazer história mais uma vez. Fazer história em verde é buscar o tetracampeonato consecutivo inédito na era profissional do Paulista. Antes disso, chegar à sexta final seguida do estadual. Recordes em um jogo que tem como obstáculo o principal rival do estado nos últimos anos. O choque rei pela frente é sempre garantia de um dia diferente. Muito feliz pela oportunidade que a gente está tendo de fazer história no futebol brasileiro. E é isso, acho que temos que aproveitar essa oportunidade que está se brindando para nós. Flaco Lopes é o terceiro cara que mais marcou gols no ano pelo Palmeiras. Tem 4, só atrás de Estevão e Maurício. Foi o artilheiro do Paulista no ano passado. Mesmo assim, é a grande dúvida da escalação do técnico Abel Ferreira para esta noite. Até porque o clube investiu forte em uma contratação de nível europeu, que pode estrear nesta noite. E estou muito feliz e motivado para recompensar as expectativas. Além da dúvida no ataque, Abel Ferreira sabe que terá a volta de 2 jogadores importantes para o jogo. Gustavo Gomes e Piquerez, recuperados de problema na coxa, devem ser titulares. O Palmeiras escalado tem a prévia com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Emiliano Martínez, Richard Rios e Rafael Veiga. Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque ou Flaco Lopes. Do outro lado, o São Paulo chega com o status de quem vem de 2 vitórias seguidas e parece ter encontrado a formação ideal após a fase de grupos do Campeonato Estadual. O técnico Luiz Ubeldia deve manter a mesma escalação que garantiu classificação à fase semifinal do Campeonato Paulista. Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Esquema com 3 zagueiros. Cédric Soares, Marcos Antônio, Alisson e Enzo Dias. Oscar, Lucas Moura e Caleri. Formação que colocaria Luciano outra vez no banco de reservas. Mais uma vez, Palmeiras e São Paulo começam a disputa de um clássico bem antes do apito inicial. A data escolhida para a semifinal do Paulistão foi a bola da vez. O Verdão receberá um show neste sábado e não teria seu estádio apto para o choque rei. Por isso, pediu à Federação Paulista a mudança da semifinal para segunda-feira, o que foi aceito. A diretoria tricolor protestou contra a decisão e disse que gostaria do duelo no fim de semana, pois partidas nobres e decisivas devem ser disputadas nos sábados e domingos. Uma manifestação vista como infantil pelo lado alviverde. A briga nos bastidores do Choque Rei tem muitos capítulos. Leila Pereira e Júlio Casares trocarem farpas não é algo inédito. A primeira rixa entre as atuais diretorias aconteceu há quase 3 anos. E o centro das atenções é exatamente o mesmo do problema em 2025, o Allianz Parque. Em 2022, o Palmeiras ficou à beira de não receber o segundo jogo da final em casa no domingo por causa de um show no estádio 2 dias depois. Em princípio, Leila quis a antecipação da partida, mas Casares rejeitou e a federação acompanhou o São Paulo. O Palmeiras então conseguiu entrar em acordo com a W Torre para ter o Allianz Parque no domingo e a presidente aproveitou para cutucar o rival.
Em campo, goleada alviverde, reviravolta na decisão e título garantido em casa. Eu não entendi até hoje o porquê de não ter sido transferido para sábado, ninguém me explicou o prejuízo esportivo, não é? Mas quando nós percebemos que não teria jeito, teria que ser domingo, nunca passou pela minha cabeça do Palmeiras não ter essa oportunidade que nós conquistamos em campo de jogar, decidir em nossa casa. Então eu lutei muito e nós finalmente conseguimos jogar aqui e ter essa vitória maravilhosa. No ano seguinte, polêmica por causa da coletiva dos técnicos. O São Paulo reclamou do local disponibilizado pelo Palmeiras no Allianz e, em retaliação, vetou Abel Ferreira de utilizar a sala de entrevistas no Morumbi. Você vê que não nos deixaram falar. Dias depois, uma trégua. Os clubes se acertaram para utilizar o estádio rival quando recebessem shows. E assim aconteceu. Foi uma reciprocidade. A gente joga lá e vocês e o São Paulo poderia jogar no Allianz Parque? Eu falei, não tem problema nenhum, vamos fazer isso. A nossa rivalidade, eu vou lutar por isso sempre, tá? Sempre. Eu acho que cabe ao dirigente, ao presidente de um clube da grandeza do Palmeiras, não fomentar violência, entendeu? O que eu quero ver dentro do estádio, no Allianz Parque, ou quando o Palmeiras jogar no Morumbi, eu quero ver mulheres, crianças, famílias, e lá celebrar o nosso time. A passagem de 2023 para 2024 trouxe um novo episódio. Caio Paulista pulou o muro para deixar o São Paulo e acertar com o Palmeiras. Na Supercopa do Brasil, o tricolor ganhou nos pênaltis do rival no Mineirão e ironizou as condições do gramado do Allianz Parque, aproveitando críticas de Abel Ferreira. O ápice veio nos clássicos seguintes de 2024. Pelo Paulistão, reclamações contra a arbitragem e até xingamento xenofóbico de Belmonte ao técnico português. No Brasileiro, briga em campo e jogadores suspensos pelo STJD. E em 2025, uma alfinetada de Leila Pereira a quem fez pré-temporada nos Estados Unidos. Esse negócio de fazer pré-temporada, meus amigos e minhas amigas, no exterior, isso é para dirigente passear, tá? Porque não tem nenhum benefício para o atleta, não tem benefício financeiro para o clube, absolutamente nada. E adivinha qual clube estava por lá? Uma nova história do Choque Rei vai ser escrita nesta segunda-feira no Allianz Parque, com todos mais calmos desta vez. Será que estão mais calmos todos? Bom, vamos lá com o Antônio Chamorro para trazer as informações do Choque Rei. A bola rola a partir das 9h30 da noite. Saberemos quem chegará à final do Campeonato Paulista de 2025. Fala, Tonhão! É isso, Marcela. Parece que todo mundo está um pouco mais calmo. Hoje é um Choque Rei importantíssimo, semifinal do Paulista às 9h35. Palmeiras buscando uma sexta final consecutiva e um quarto título consecutivo inédito para a história do clube no Campeonato Paulista. Apenas uma vez isso aconteceu lá na década de 1910. E pelo lado do São Paulo, uma situação em que o técnico Luiz Ubeldia tenta alcançar uma final e ganhar do Palmeiras. Afinal, até agora em 3 jogos, 2 empates e 1 derrota. E o Abel Ferreira, o São Paulo é o time que mais o complica. São 11 derrotas em clássicos, 7 deles para o São Paulo. Pelo lado do Palmeiras, as voltas de Gustavo Gomes e Joaquim Piquerez à zaga. E aí tem essa dúvida, quem vai jogar no ataque, no comando de ataque? Se Flaco Lopes ou se Vitor Roque, que já está à disposição do técnico Abel Ferreira. Vitor Roque, que foi a principal contratação do Palmeiras, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, já está à disposição. E aí existe essa dúvida pelo lado do Abel Ferreira. Talvez a dúvida não exista, mas a gente ainda não sabe quem que vai começar. E pelo lado do São Paulo, o técnico Luiz Ubeldia vai manter a equipe que ganhou do Novo Horizontino nas quartas de final. Então manterá os 3 zagueiros com Ferrarese, Arboleda e Alan Franco e o trio de ataque com Oscar, Lucas Moura e Caleri. Falando nessa briga pelo ataque, vamos escutar 2 desses personagens, Flaco Lopes e Oscar, falando desse Choque Rei. Primeiro da rivalidade, como eu falei, eu já conheço essa rivalidade faz tempo e realmente nos últimos anos eu mesmo de longe acompanhei sim os jogos decisivos. Palmeiras e São Paulo sempre enfrentavam no mata-mata e a gente sabe como que é esse jogo. É um jogo que é difícil, é um jogo que é muito equilibrado, independente de onde seja, se é no estádio do Palmeiras, se é no estádio de São Paulo, aonde acontece o jogo é muito equilibrado, então a gente está preparado para isso. E eu gosto de jogar esse tipo de jogos e é isso. O ano passado, como você falou, graças a Deus,
conseguir ajudar o time com 2 gols. Esse jogo vai ser mais uma oportunidade para a gente mostrar do que é capaz e, se Deus quiser, chegar mais a uma final e tomara que com algum gol meu também. Na história aqui do Allianz Parque, 6 vezes São Paulo e Palmeiras jogaram um mata-mata e por enquanto o placar está empatado. São 3 vitórias do Palmeiras, 3 classificações do Palmeiras e 3 do São Paulo. Então realmente tem um grande tirateima aqui hoje no Allianz Parque, que estará lotado porque os palcos, né, que estavam aqui atrás de um dos gols, eles já foram desmontados, então teremos capacidade máxima hoje para esse grande clássico Palmeiras e São Paulo para definir quem será o rival do Corinthians na final do Campeonato Paulista. Marcela. Boa, obrigada, viu, Antônio Chamorro, então, com as últimas informações do Choque Rei, os últimos 5 jogos de Palmeiras e também de São Paulo. Palmeiras com 4 vitórias e um empate, um aproveitamento de 86,7%. O Palmeiras se recuperando e recuperando seu bom futebol, com 12 gols marcados e 3 sofridos. Já o São Paulo, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, um aproveitamento de 53,3%, 8 gols marcados, 6 gols sofridos. Amigos, com a classificação do Corinthians na noite de ontem, ouso dizer que o nosso